Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Noobcast, aquele que voltou de vez, e vocês já sabem que tem uma figura que agora faz parte do Noobcast e se tornou membro fixo. Salve, salve, guerreiros, aqui no Flopado! Ou será que é um sucesso? Aqui e hoje, meus amigos, vamos falar sobre o que aí, Noob? O que a gente entende e o que a gente acha sobre sucesso ou flop de jogos. O que seria, o que define. Que coisa, assim, na minha opinião, tá ligado? Difícil aí. Você tem como você definir mais objetivamente, depende das métricas que você quer utilizar, mas é uma coisa que geralmente gera muito debate, né? Porque depende muito de que lado você tá. Quando você quer que uma coisa dê muito certo, você tem uma certa tendência ali, eu vejo muitas vezes, que de tentar ver o copo meio cheio, né? O copo tá pela metade, você enxerga ele meio cheio, né? Ou o copo tá vazio, você enxerga ele transbordando, como por exemplo, temos na minha opinião, a questão do Superman. Eu lembro que eu achei divertido, só que ele não me impactou de forma alguma. E teve muita essa discussão durante um bom tempo, aí quando ele tava em cartaz, se ele era um sucesso ou se era um flop. Aí a gente levou pro lado de filmes, acho que faz sentido. Mas vamos lá, eu já vou botar uma pimentinha no negócio ali, porque a gente também tem streams hoje nos filmes, né? Será que o stream não atrapalha justamente o rendimento de filmes? Você tá dizendo que ele canibaliza? Talvez, né? Complicado, velho. Tipo assim, a gente teve alguns exemplos recentemente de alguns filmes que bateram 1 bilhão, então, desse aspecto, eu acho que depende muito do filme, depende muito da capacidade da distribuidora transformar o filme num evento, né? Quando ele consegue transformar o filme num evento, você tem tendência de bater em muitos recordes, né? Mas quando ele não consegue, geralmente, vai ficar hoje em dia aí na casa dos 600 milhões, 700 milhões, mas eu peguei o filme porque, no caso do filme, você consegue ter uma métrica muito mais precisa, que é a bilheteria, né? Apesar de eu trazer o efeito stream, que é justamente, né, um dos efeitos também dos mundos dos jogos de hoje, que a gente vai falar mais pra frente sobre esse efeito. Mas por que eu trouxe isso? Porque você acredita que as pessoas deixam de ir no cinema pra poder ver o filme em casa, quando sair no stream? Você acredita nisso? Você consegue, por opinião de algumas pessoas, influências, né? É meio que tentar tirar, pô, acho que é bacana esse produto, mas não é pra mim agora. Então, no caso do Superman, eu fiz questão de ir pro cinema. É o primeiro filme do universo DC, eu vou ver se é bom ou não, e eu quero ver por mim mesmo. Então, eu fiz questão de levar eu, minha esposa e meu filho mais velho pra assistir. Se levar uma família de 3 pessoas pro cinema hoje em dia, meu amigo, é o preço de um joguinho praticamente, velho. É, sai caro. Mano do céu, cara. Você concorda comigo que para definir o sucesso, realmente, uma métrica mais objetiva é vendas, né? Eu acho que é a métrica mais usada e é a métrica mais usada há muito tempo. Mas eu acho que a gente pode hoje dar aquela pitada dos serviços. Como assim, cara? Quando o jogo vende, ele está sendo vendido ali, você tem o valor da venda unitária, né? Que a gente fala que é a venda direto para o consumidor. Mas quando você tem ele no serviço, a empresa, querendo ou não, ganha alguma coisa com base naquilo. Vou te dar um exemplo aqui, né? Que a gente tem ali EA Plus, o Game Pass, que tá um pouco caro, né? Não tá? É o preço de um gás de cozinha e geralmente os dois acabam no mês. Eu acho que tem lugar pra gente comprar mais barato esse um mês, né? Opa, claro que temos, senhores! Adivinha onde é que é? Na TM Games, o nosso grande ato está conseguindo um preço bem bacana pra gente aqui, ó. Eu até separei aqui pra conversar com vocês. Cara, eu fiquei impressionado. Ele conseguiu fazer uns preços bacaninhas, bem bacanudos aí. Código de 25 dígitos, beleza? Preço bem bacana, ó. Um mês, R$ 59,90. 3 meses, R$ 179,90. 5 meses, R$ 279,90. Se você quiser pular diretamente aí pro 12 meses, R$ 650 reais. É um preço bem bacana, eu acho que tá bem acessível aí pra quem quiser. Se não me engano, você consegue dividir também isso aqui, e são códigos de 25 dígitos do Brasil. Não é da gringa pra ativar VPN, não. É diretamente ali, você vai pegar o código e vai ativar ali no site da Microsoft ou no seu celular, no aplicativo do Xbox. E com isso podem ser acumulativos, correto? Exatamente, cara. Você pode utilizar o código na hora que você quiser, né? E no final sai mais barato do que o seu gás, hein, que você falou aí. Agora, a gente tá falando aqui de flops, né? O que faz o flop? Já conversamos, já debatemos sobre isso. Eu acompanhei lá no Twitter, né? Se o Ghost of Yotei era sucesso ou se era flop, né? Alguns perfis, né? Fazendo uma discussão muito acalorada sobre isso. Alguns postando números que eu não sei de onde tiraram, não vi em lugar nenhum. Acho que no começo da semana tinha um cara falando que vendeu 2,4 milhões de unidades. Agora já tá aparecendo que foi 1,6 milhões. Enfim, tá uma confusão. E aí você tem a galera falando que é um flop e tem o pessoal do lado azul, né? Dizendo que não. Pelo contrário,
isso só prova que o jogo é um grande sucesso. Eu tendo a sempre pensar na questão do flop ou sucesso, dependendo de como você vai analisar aquilo. Quando você tá falando de uma sequência de um jogo que já foi um sucesso e que ele trabalha diretamente numa plataforma que a métrica é vendas, e aí a gente tá falando, né, o PlayStation, a métrica é vendas. Você só consegue ir lá saber disso se for por venda. Aí eu posso dizer que ele é um flop. Porque eu acho que hoje a plataforma do PlayStation, ele tem uma das maiores... Tem a maior base instalada, o PlayStation 5, tá, gente? Porque a gente pode discutir isso com o Nintendo Switch também. Mas eu tô falando sobre o PlayStation 5, não o Nintendo Switch, e nem o Nintendo Switch 2, que ainda não tem ainda. Eu acho que por ele ter a maior plataforma, se você fizer um cálculo rápido, você vai ver que ele pegou ali menos que 2% da sua plataforma. Eu sei que muita gente vai falar bem assim, Hugo, mas aí você tá de sacanagem, pô, 2% da plataforma, pô, não é justo você fazer isso. Por que não é justo você fazer isso? Porque o primeiro jogo também não vendeu X no lançamento, não sei o que, e papapá. Mas, Hugo, me permita aqui ser o falar? advogado do diabo aqui agora. Eu aqui no do sonismo, beleza? Eu aqui no do sonismo agora, porque como é que você ousa falar isso de Ghost of Take, 2% é pouco, quando, por exemplo, tem jogos aí que são lançados multiplataforma e vendem aí similar, embora a gente não tenha números, né? Bora pegar 1.600.000 como se fosse números reais, beleza? Vende similar e vocês, caixinhas, falam que é sucesso. E aí? Truca? Faz um certo sentido isso, mas eu acho que vai muito pelo tamanho mesmo. Como eu usei num argumento, eu acho que vai muito pelo poder da própria marca, então a gente precisa entender que nós estamos falando de um jogo da própria PlayStation, você só vai ter aquilo ali tem o pedigree do PlayStation, aquilo ali tem... Eu gravo essas paradas, que eu escutei muito isso, tá? O pedigree da Sony, o pedigree do olhos PlayStation. azuis, né? Tem olhos azuis. Tem cara de olhos azuis isso aí. É cachorro agora, porra. O chihuahua do PlayStation. Então, assim, por ter esse tipo de coisa, eu acredito que a galera do PlayStation tende sempre a comprar mais os seus próprios jogos, exclusivos da sua própria empresa. Eu sinto isso. Não significa que vai bater milhares de vendas, mas significa que entre a escolha de um jogo do estúdio PlayStation e a escolha de um third party, o cara que já é do PlayStation, ele tende a escolher pelo jogo do PlayStation. Mas quando você fala o cara que já é do PlayStation, você tá dizendo que do pessoal do sonismo, né? O cara fanboy de PlayStation. O cara que já é fanboy mesmo, ele vai comprar independente de qualquer coisa. Tem cara que nem gosta, mas vai comprar. Tem um exemplo também, que eu acho que a gente tem que citar aqui, poderoso, maravilhoso, Horizon Forbidden West, que é um jogo muito bonito? Sim, é um jogo muito bonito. Mas vamos lembrar que quando ele lançou próximo ali do Elden Ring, que eu acho que naquela época ninguém esperava que ia ser o grande hit que foi, e ele foi completamente obliterado pelo Elden Ring. Vendeu muito pouco. Só pegando aqui, gente, só pra você deixar bem claro, isso foi no Reino Unido, tá? Utilizando como os métricas ali, os números que foi revelado do Reino Unido, que ele vendeu pouquíssimo comparado com o Elden Ring. Ele só veio aumentar, ele só veio dar um boom de vendas quando foi lançado o bundle com o jogo com console, né? Eu lembro que, tipo assim, virou até matéria, se eu não me engano, lá no Eurogamer, se eu não me engano. Ele foi um flop, de fato, e virou um sucesso, aí você pode discutir se é artificial ou não, com o passar do tempo, graças ali, supostamente, aos bundles, né? Posso eu agora fazer um adendo e ser o advogado do diabo agora? Faça. Olha só que doideira, né? Que você tá falando sobre o bundle. E aí talvez os nossos amigos que estão escutando vão pensar assim, então quer dizer que as vendas do console com o jogo inflam o número de vendas. E não, a PlayStation ela não soma, tá? Mas existe um efeito que explica essa afirmação da onde você leu, que é o efeito do boca a boca. O cara compra o bundle que já vem com o jogo, joga o jogo, curte e passa pro amigo dizendo que o jogo é bom. E aí isso pode fazer com que aquelas vendas daquele jogo aumentem para as pessoas que já tinham comprado o console e não tinham o jogo. Então tem uma explicação. Cara, essa informação que eles não são os bundles veio lá do Dragon. Não, tá no próprio relatório dela, quando ela fala sobre as vendas dos jogos, tem um asteriscozinho lá dizendo não estão contabilizados os jogos vendidos em bundle. Eu achei que era contabilizado, porque não é. É coisa básica de contabilidade, né? Tudo que sai você tem que anotar. Não, nós estamos falando sobre vendas, né? É porque por mais que a gente tente falar que, tipo, supostamente eles estão vendendo, existe uma subsidiada. A empresa subsidia parte daquele valor.
valor. Não tem como você dizer que é uma venda, porque você precisa tirar aquele valor de algum lugar. Eles contam para saber, tipo, quantos números saíram, mas quando eles vão falar de venda, eles não inserem os bundles. É incrível. Até porque se você fosse parar para pensar... Não, beleza, mas para as unidades totais vai. Não, para as unidades totais vai. Ah, para beleza, venda não, entendeu? Então, por exemplo, naqueles números que saíram, quando vazou, quando teve aquele ataque hack, que saiu a quantidade de unidades vendidas de cada jogo, por exemplo, tá contabilizado aí, pelo que eu entendo, os jogos que estavam no bundle também, né? Então, nesse tipo de ataque, provavelmente sim, porque o cara tem um beleza. dado que não é de venda, ele tem um dado que eu acho que nesse caso, a gente tá falando da mesma coisa, só que não é da mesma coisa, sacou? Porque quando eu falo disso, quando eu falo vendas e tal, eu tô querendo dizer, tipo, das unidades totais. Sim, mas eu acho que foi mais parte da falha de comunicação minha também, porque é o que eu entendo, quando eu falo venda é o que eu entendo, mas é importante, é muito importante. Deep press, deep press. Mas, vamos lá, focando nisso que você falou, a questão de jogos que a gente tem de terceiros e não só exclusividades e tudo mais que vendem muito bem, ou jogos menores que também não vendem muito bem, ou seja, a gente teve jogos menores que não venderam muito bem. Eu vou dar um exemplo de um aqui que para mim é o clássico, tá? Alan Wake 2. Nossa, velho, jogo multiplataforma, beleza, eu acho que o preço dele tava nem tão caro assim, tava carão? Disputou o GOT, se não foi, eu nem lembro se Alan Wake ganhou o GOT, eu acho que ele ganhou ou não. Acho que não, acho que ele perdeu, né? Acho que nem ganhou, não. Foi um dos concorrentes ao GOT. Ele não tinha nem se pagado ainda. Ele se pagou recentemente. Demorou praticamente um ano, mais de um ano pra ele conseguir, tipo assim, ficar no 0x0 e gerar lucro. No 0x0. É complicado, porque eu acho que o hype dele foi mais por causa dos influencers, né? Mas a comunidade, tipo assim, parece que não abraçou esse hype deles. É um jogo bonito, beleza e tal, mas, sei lá, eu joguei primeiro o Alan Wake, eu não curti muito, então deixei encostado. Não sei se você jogou também. Mas ele, de fato, é um exemplo gigantesco, tanto o primeiro quanto o segundo, tá? Exemplos de flop. Porque eu lembro também que o primeiro também foi um grande flop também, se não me engano, pra Microsoft. E de uma empresa gigante. Na época do 360. Nós estamos falando de um exemplo de flop de uma empresa que só produziu Max Payne, Control, que inclusive eu também zerei, é um ótimo jogo, Control, Quantum Break, foda pra caralho. Você tem jogos muito bons, alguns deles venderam muito, com um legado muito grande, e mesmo assim a empresa não consegue vender bem os seus jogos. A Remedy é o clássico exemplo de uma empresa... Cara, e a Remedy tem histórico, né? Porque eu acho que os primeiros jogos que você citou, alguns são jogos cults, beleza? O próprio Alan Wake 1 é um jogo cult, Max Payne é um jogo cult, mas, salvo engano, todos os jogos que você citou ali não geraram vendas gigantescas, né? Não são. Mas são sempre elogiados pela crítica. Que doideira, né? A crítica adora o jogo, mas o público parece que não compra a ideia da crítica. E são jogos bons, tá? Eu joguei basicamente todos. Eu acho que os únicos que eu joguei muito pouco foram os Max Payne, mas eu zerei Quantum Break, eu zerei Control, eu zerei Alan Wake 1, não zerei o 2, mas zerei o Alan Wake 1. Eu acho que eu joguei o Max Payne lá atrás, o primeirão de todos, eu cheguei a jogar, mas não cheguei a zerar. Então, tipo assim, são jogos muito bons, mas com um histórico muito bom, muito legal, com uma boa história, mas que não vendem. Parece que o público não compra a ideia. E outra coisa, agora que você comentou também da Remedy e tal, tem aquela questão que, tipo assim, da empresa comunicar as vendas dela, né? Porque ela abertamente comunicou, até porque ela tinha responsabilidade, né? Porque ela é empresa que tem ações, ela teve que falar que o jogo não tava dando lucro, etc. Mas ela falou, né? E a gente tem um hábito de, muitas vezes, as empresas, elas marcarem os marcos ali, seja por vendas, né? Ou seja por quantidade de jogadores. Aí vai de cada empresa, vai de cada objetivo, eu não sei qual a métrica que ela quer utilizar. Tem aquela discussão de, se falou de número de jogadores, quer dizer que foi um fracasso. Não sei, por exemplo, se eu não me engano, se você pegar aqui a lista de jogos mais vendidos, eu quero pegar esses dados aqui, porque, salvo engano, o Assassin's Creed... Isso que eu ia falar agora, o Assassin's Creed Shadows. Ele tava numa posição boa. De janeiro a julho, o Assassin's Creed Shadows estava em terceiro lugar. O Call of Duty Black Ops 6 estava em sexto lugar. Isso é dos mais jogados, jogos mais vendidos de janeiro a julho de 2025 nos Estados Unidos. A própria Ubisoft veio à tona naquela época, eu não sei se você lembra, durante o momento em que a gente estava no lançamento dele, ela veio à tona e ela deu números de jogadores. Isso gerou um burburinho da desgrama da comunidade gamer, falando que ela só estava falando sobre o número de jogadores porque as vendas dela estavam horríveis. E isso prova que não. Prova que não. Mas vamos lá, esse recorte aqui é apenas nos Estados Unidos. Sim. São números dos Estados Unidos apenas, não se refere aqui, então, total do mundo todo, né? Tá, mas aí vamos lá, quer ver? Eu tenho um dado aqui do canal Terra, tá?
vamos ali, do dia 16 de maio, dizendo que Assassin's Creed Shadows pode ter vendido um pouco mais de 2 milhões de cópias. Isso aí a gente está falando do dia 16 de maio. Esses números tinham sido divulgados naquela época pela Anila Analytics, falando sobre estimativa de vendas globais. Aí é lógico, algumas pessoas aí têm críticas à metodologia deles, de como eles fazem essa contagem, mas pelo que eu entendi, esses aqui foram os números mais próximos. Se eu não me engano, a Ubisoft não veio a público falar de valores oficiais, entendeu? Ela não falou sobre valores oficiais de venda. E eu acho que ela nem vai fazer isso. Eu acho que a maior parte de quem jogou esse jogo jogou pelo sistema dela, pelo Ubisoft Plus. Sim, sim. Eu joguei pelo Ubisoft Plus, eu zerei ele pelo Ubisoft Plus. Mas, se levar em consideração os números da Anila, né, ele tava ali em torno de um pouco mais de 2 milhões, isso em maio. Aí você vem agora com os dados que Isso apenas em maio. Se você vier com os números que você falou agora, colocação de vendas, terceiro lugar nos Estados Unidos, eu não acho que foi tão ruim assim. E, inclusive, se a gente for parar para pensar, nós estamos falando de um número que você trouxe de julho, né? Tipo, de janeiro a julho. E ele estar em terceiro lugar nos Estados Unidos, eu acho que é plausível, tá? Eu acho que essa ideia de número de jogadores e de venda, eu acho que varia muito de acordo com a proposta do próprio jogo, né? Para um jogo que se baseia em serviço, em gas, ter números de jogadores é muito mais importante do que divulgar vendas. De acordo total, concordo plenamente. Então, tipo assim, eu acho que jogos que contemplam esse tipo de situação, onde o consumidor vai adquirir alguma coisa dentro do próprio jogo, eu acho que fala bem sobre essa questão de, tipo, se um jogo está sendo sucesso com o número de vendas, ou se ele está sendo flop com o número de vendas, ou se ele está sendo sucesso com o número de jogadores. Vou dar um exemplo aqui do mundo dos jogos free. Nós tínhamos o LoL, que era um jogo free. Não vendia, nunca foi vendido nenhum jogo. Mas em contrapartida, a Riot ganhou milhões em cima disso. Por quê? Porque ela vendia coisas dentro do próprio jogo. Outra coisa, então para eles o mais importante é o número de jogadores. Porque quanto mais jogadores tem jogando o jogo, mais probabilidade de você conseguir ter pessoas gastando ali dentro. A mesma coisa vale pro Dota, a mesma coisa vale pro CS, a mesma coisa vale para, se bem que eu não lembro agora se o CS está sendo pago hoje em dia. O Warzone, que é de graça. Então você tem jogos, logicamente você vai falar assim, pouco, mas é óbvio, são gas. O que eu tô querendo dizer é que algumas vezes você pode ter modelos que se adaptam. Então eu acho que número de jogadores para jogos que estão em serviço também fazem mais sentido. Você não pode descartar só o número de jogadores e falar assim, não, o número de jogadores não é importante. Não, pô, claro que é importante, porque ali você tem uma parcela de pessoas que jogou, mas que não comprou o jogo, que alugou o jogo, né, como a galera fala aí, assinou um serviço. E é o que eu digo para todo mundo, o cara assinar um serviço que tem aquele jogo, jogar aquele jogo pelo serviço, não significa que depois ele não possa comprar aquele jogo. Vamos lá, Aquino. A gente está falando aqui sobre jogadores, vendas, mas vamos dar mais alguns outros exemplos, né, de jogos que você, Aquino, considera que foram sucesso. E depois eu falo também alguns que eu acho que foram sucesso ou flop. Você tem algum em mente já? Cara, velho, é complicado, porque eu vou ser bem sincero com você, cara. Fora as brincadeiras de Flame War, eu não fico dando tanta atenção pra isso, tá ligado? Para mim, é um pouco complicado eu definir. Sei lá, só aquelas que a gente já conhece, por exemplo, Days Gone. Days Gone foi um flop, mas também teve toda aquela questão do jeito que ele foi lançado e tal. Foi uma parada bem complicada. Se você puxar também pro lado do Xbox, o polêmico é o Halo Infinite multiplayer, porque ele é gratuito e, tipo assim, pouquíssimas pessoas jogam, até onde eu saiba, né? Se você ver pelos dados da Steam, pelo menos só da Steam, você vê que tem uma galera bem pouca que joga ali o Halo Infinite multiplayer, né? Comparado a um multiplayer, ele não tem números tão grandiosos, né? Que vai naquela questão que você comentou, né? Medir o sucesso pela quantidade de jogadores ativos, né? Esse é um dos exemplos bons. E se você puxar também pro lance dos jogadores ativos, temos aqui o maior flop da história dos games, na minha humilde opinião, que é Concord. Nossa senhora, esse aí nem se fala. Esse é um exemplo bom, né? Eu tá na minha cabeça porque meio que faz parte da brincadeira de guerra de console, tá mais fresco na minha memória. Ele flopou em vendas e flopou em usuários ativos. Então, eu acho que o grande problema dele foi esse, foi querer ser um jogo de vendas, cara. Ele era pra ter sido um jogo free, baseado em coisinhas vendidas dentro do jogo. E ele tinha potencial pra isso, cara. Porque... Cara, mas eu não sei, cara. Os meus colegas do lado azul que jogaram, eles falaram que o jogo não era bom mesmo, não. Então, tipo assim, eu fico naquela. Realmente, será que o jogo não era tão bom assim? Não era tão divertido assim? Eu acho
acho que ele se tornou mais intragável porque ele era pago. Porque você releva algumas coisas quando é free. Talvez não free. Se ele tivesse sido lançado na Plus, talvez ele não teria sido o fracasso que ele foi. Agora falando de Plus, temos aqui um jogo que foi lançado também, um grande flop, tá? Que vai naquela parada de métricas de usuários ativos. Eu acho que não vou lembrar o nome do jogo exatamente, eu esqueci, que é o jogo também da nossa querida Remedy, que tá incrível, a Remedy tá em todas, né, velho? Que ser Firebreak. O Firebreak, cara, foi lançado na Plus, foi lançado no Game Pass. Ele conseguiu flopar estando nos 2 maiores serviços, E né? eu testei, tá? Eu testei o jogo, tá? Mano, eu testei, eu não gostei, velho. Eu achei muito confuso. Eu não entendi nada, velho. Exatamente, eu achei muito confuso. Não é convidativo, cara. Eu comecei o jogo e falei, cara, não sei o que eu tenho que fazer, cara. Totalmente sem sentido nenhum, velho. Faltou clareza ali, né? Faltou objetividade, sacou? Eu acho que ele tá quase pra comprar um Concorde de verdade, né? É quase um Concorde da vida mesmo. Parecido. Então, tipo assim, exemplos que a gente tem recentes aí, de jogos que floparam. Eu tô pegando só os jogos aí que poderiam ser medidos aí pros usuários ativos, né? E você tem jogos mais baseados aí em jogos premium mesmo? Eu tenho um que eu falo, a galera fala que não foi flop, mas pra mim foi. Que é o Silent Hill 2, o remake. E muita gente fala que não foi um flop, mas eu falo que foi, muita gente fala, mas foi porque tava exclusivo de PlayStation e tudo aquilo. Mas eu vou ser sincero pra você, foi muito pelo que eu vi e pelo que eu senti no jogo, porque pra mim Silent Hill 2 é de longe o melhor Silent Hill. Talvez seja um preconceito, tá? Talvez no momento que eu pegar o jogo eu falo, não, pera aí, não é isso que eu tô falando, não. Eu tô indo muito pelo que eu vi, pela visão das coisas. Eu não gostei. Eu não gostei graficamente do jogo. Eu não gostei do como o jogo ficou. Eu não gostei da mecânica do jogo. E eu achei que isso se traduziu nas vendas dele. Se eu não me engano, ele passou agora dos 2 milhões de cópias vendidas, ou seja, um jogo que já tá há mais de um ano já no PlayStation, passou agora dos 2 milhões de cópias. Pra mim, foi um flop pelo tamanho da franquia. Hugo, mas Silent Hill nunca teve grandes vendas. Realmente, a série Silent Hill nunca teve grandes vendas. Mas pra quem gosta do jogo, ele é um jogo que ele é muito puxado, ele tem uma história muito legal. São anos da galera falando sobre aquele jogo, como que o jogo é. Para mim foi isso. E aí eu já vou falar agora da contrapartida. Porque aproveitando o ensejo de eu falar que a comunidade fala sobre o próprio jogo e torna ele grande, nós temos o exemplo do próprio Silksong. Sim. Que a comunidade vendeu o próprio jogo e que já bateu já ali a casa dos 6 milhões? Acho que é isso, né? Já vendeu mais de 5 milhões, cara, de cópias. Isso um jogo que tá no Game Pass. Tudo bem, o preço dele ajuda demais da conta, meu irmão. Pelo amor de Deus, é um jogo que tá, assim, baratíssimo, velho. R$60, Steam, Nintendo, Xbox. 120 no PlayStation. Isso ajuda demais. Isso ajuda. E ó, eu vou falar o que eu falei antes, tá? 120 no PlayStation tá barato. Comparado aos outros jogos que existem no PlayStation, pagar R$120 no Silksong tá barato. Tá caro comparado às outras plataformas, mas tá barato quando você compara PlayStation com PlayStation. Silent Hill F. O Silent Hill F ele vendeu 1 milhão em 4 dias e até então a gente não tem mais nenhuma atualização de vendas. Sucesso ou flop? Pra mim é sucesso. Porque pra você é um sucesso, Silent Hill F teve apenas um marco de vendas, 1 milhão em 4 dias e nada mais. Aí você vai falar agora assim, pô, você tá de zoeira, você acabou de falar do outro que teve 2 milhões, você falou que foi flop. Aí pra esse que teve exatamente, e aí? Porque ninguém esperava nada desse jogo. Mas isso não é uma métrica, pô. Eu compreendo. Vamos lá. Eu compreendo Vamos lá. que aí a gente tá falando sobre uma métrica que é muito subjetiva, né? Ela tá mudando, o marco dela tá mudando conforme o jogo. Mas, pois é, tá botando você mudou o gol. Eu sei. Mas é porque assim, vamos lá. Canalha, Silent Hill velho. 2, nós estamos falando de um jogo que já tá há 1 ano sendo vendido somente no PlayStation. E ele já vem de uma grande franquia. E ele já vem de um remake de um jogo que já é considerado o melhor Silent Hill. Então, tipo assim, é o mínimo que eu espero é que ele tivesse mais. E parece que não teve. Silent Hill F, por mais que ele seja multiplataforma e tudo mais, e a gente tem 1.4 milhões de venda, mas eu acho que algumas coisas atrapalharam o Silent Hill F. A primeira coisa foi a galera tentar comparar ele com um Souls-like. Eu acho que foi o primeiro grande erro, que foi aquele jornalista miserável. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre isso. E pra mim, jornalista fica calado, velho. Parar de tentar equiparar jogos, porque não tem nada a ver com Souls-like, meu irmão. Mas só porque tem uma mecânicazinha ali de estamina, o cara, parece um Souls-like. Eu falo, tá bom. Silent Hill F fez 1 milhão em 4 dias. Sim. O Silent Hill 2 Remake, ele fez 1 milhão em 3 dias. Ok. E aí? Onde está seu Deus agora? Você falou 1 milhão, você falou 1 milhão em
quanto que ele fez em 3 dias? Ele fez 1 milhão em 3 dias, né? Então, Agora, ele segundo... precisou de mais de um ano pra fazer mais 1 milhão depois, entendeu? Mais ou menos. Tipo assim, é tipo Final Fantasy XVI, que a Square considera um flop, né? Final Fantasy XVI, que vendeu 3,5 milhões. Só que o problema todinho é que na semana de lançamento dele, ele já tinha vendido 3 milhões, velho. Então, tipo, depois, 3 anos depois, o jogo foi e vendeu só mais 500 mil cópias. Ó, e o Silent Hill 2 Remake superou 2 milhões de cópias em 29 de janeiro, né? Eu não sei quando é que ele foi lançado. Ele foi lançado quando? Setembro, né? acho que foi setembro. Então, desde então, não teve mais nenhuma atualização do Marcos, né? De vendas. Eu acho que é porque ele não passou. E já tá em promoção. Já tá em promoção já. Inclusive já vai Então, sair na acho Plus, que já vai sair de O uma que tinha que fazer já foi feito, né? Então, que nessa questão você acha que tem aquela questão também do orçamento do jogo? Bom, eu acho que aí neste caso a gente pode sim falar sobre flop ou não quando a gente traz a questão orçamento. A gente não está considerando um flop ou sucesso pelo número de vendas em si por quanto ele gerou. E aí a gente entra nessa questão que é, Ghost of Yotei custou 2 Coca-Cola e uma baré, né? Você falou lá pra mim que foi 660 milhões, né? Cara, preço bom. Tinha que ser, mano, tinha que ser o preço base, tá ligado? Mas, tipo assim, ele custa uma Coca-Cola, uma baré, mas tá cobrando o preço de filé mignon, né? Sim, falando em Coca-Cola e baré, Nintendo faz isso com glamour, né? Caralho, nem fala, Eu velho. não vou entrar muito nesse detalhe. Esse assunto pra outro vídeo, outro cara, vídeo. que eu, como puta da Game Freak, eu já sabia dessa prática já, mas, tipo assim, saber dos números reais, cara, me deixou ainda mais puto, tá ligado? Só acrescentando aqui o que você falou, a gente fala sobre custo do jogo. Então a gente tá falando sobre admitir se isso é um flop ou não, um fracasso ou não, de acordo com o custo dele. E aí a gente tem jogos que tem custo astronômico, 200 milhões, 300 milhões, o próprio Sim. GTA 6 aí, que já falaram em torno de 1 bilhão, foi algo parecido que falaram, eu falei que pelo amor de Deus, não foi. Vai custar caro por isso, tá ligado? Entendeu? Vai custar caro por isso. Eu até peguei aqui o orçamento do Silent Hill 2, tá? Pode falar. Do remake foi de 40 milhões, cara. Um preço bacana, deve ter se pagado se ele vendeu 1 milhão Não, ali. ele já se pagou. Já se pagou tranquilamente, já gerou lucro. Então, tipo assim, eu acho que pra empresa é um sucesso. Agora, na questão da briguinha de ego, cara, Aí não. você pode estar aberto ali a pegar a meta que você quiser pra definir, tá ligado? No caso de Ghost of Yotei, na minha opinião, eu não consigo definir ainda porque nós não temos números oficiais. Inicialmente eu vi gente falando que vendeu 2,4 milhões, uma coisa assim. Agora já tá tendo informação de 1,6 milhões e nenhum dos dados são oficiais. E quando a Sony tem um sucesso nas mãos, geralmente Ela fala pra Deus. ela tende a falar pra caramba. Falar. E a gente não teve nenhuma atualização, pelo menos até o presente momento da gravação desse podcast, de marco de vendas, né? E isso é uma coisa um tanto quanto curiosa, na minha opinião. Até porque Ghost of Tsushima foi assim, né? Ela comemorava cada marco de venda de Ghost of Tsushima. Tudo bem, a gente pode levar em consideração ali que, foi o primeiro jogo da Sucker Punch dessa história, então talvez por isso quiseram dar essa ênfase e agora não quiseram mais. Eu acho difícil ser isso. Acho que realmente é uma questão mais de, tipo, ela não quer mostrar que vendeu menos. Mas aí a gente entra no que você falou. Talvez não seja porque ela considere um flop na questão financeira. Talvez porque ela não considere que se ela falar de números abaixo de 2 milhões, ela gere hype. Pode ser, porque o primeiro jogo vendeu em 3 dias 2,4 milhões de cópias. Exato, eu acho. Segundo os números aqui, teve o mesmo orçamento praticamente, né? Vamos falar de um jogo aqui então que pra mim tá sendo o santo grau das vendas. Battlefield 6. Sucesso, 7 milhões, acho que bateu um recorde. Foi sucesso de venda, foi sucesso de público. Acho que ele bateu um recorde, esses 7 milhões em 3 dias, não foi? Foi 7 milhões em 3 dias, cara. 7 Cara, milhões é surreal, em velho. 3 dias. Surreal. 700 mil pessoas jogando o jogo na Steam, cara. A gente pode falar que Black Myth Wukong teve mais. Não vem ao caso. Black Myth Wukong é um caso que ainda vai ser estudado futuramente. Mas também o Black Myth Wukong ele foi um fenômeno cultural, né? Tanto que a gente verificou, e foi uma coisa bastante falada na época. Mas o Black quando Myth o chinês ia teve... dormir, isso que eu ia falar. quando o chinês ia dormir, a quantidade de jogadores cai. Então, isso que é o ponto que eu falo pra todo mundo que eu não consigo entender até hoje. Porque quando tava justamente o chinês dormindo, os números caíam pros números mais grandes, tudo bem, ninguém vai dizer que não é grande. Se eu não me engano, caía pra 400 mil jogadores, o que continua sendo um número gigante pra um jogo single player. Gigantesco. Mas caía muito, tipo, de 2 milhões e pouco pra 400 mil, meu irmão. Você vai, cara, como que isso? Como que pode? Não, achei que ele bateu 25 milhões, se não me engano. E bateu 25 milhões de vendas. Cara, surreal, velho. Surreal. Faz a mesma ideia. A China tem mais de 70% das vendas do jogo no mundo, velho. Eu falo, velho, não dá pra vender isso, cara.
Agora bora citar outro cara que, pra mim, é um jogo que eu achei divertido no começo. Eu baixei ele de novo pra jogar depois de um certo tempo, que foi o Power World, que eu nunca cheguei a concluir história nenhuma, só ficava me divertindo lá Eu joguei no sobrevivência, também, né? não cheguei a zerar. Ele também foi um fenômeno bizarro, tá ligado? Eu acho que no caso do Power World, eu acho que foi um fenômeno global no caso dele. Porque era aquela coisa, um Pokémon mais bonitinho. Ele tem os problemas dele, acho que similares a Pokémon de certa forma, mas ele apresentou uma coisa que Pokémon não tinha apresentado ainda, né? Então, tipo assim, você tinha aquela galera que queria jogar. Cara, mas foi um sucesso, velho. Foi um sucesso surreal. Foi um sucesso estrondoso. Se brincar, gastou menos com o orçamento do Pokémon. Acho que por isso que a Nintendo ficou puta, tá ligado? Os caras gastaram menos do que a gente. O ego da Nintendo foi ferido. Caralho, velho. Foi o ego da Game Freak ali com a Nintendo. Mas como que esses caras conseguiram fazer isso com farinha? Cara, nesse último jogo do Pokémon agora, 103 pessoas, cara, fazendo o jogo. E 20 milhões de orçamento, se não me engano. Mas de dólares de se a orçamento. gente for falar da Nintendo, velho, a Nintendo sai fora do marco de muita coisa e é um... Porque a Nintendo, cara, eu acho que isso é uma coisa interessante. Gente, eu sou fanboy de Xbox, geralmente, tá? Mas vamos ser francos aqui, eu vou agradar o público vermelhinho. A gente pegou aqui várias métricas, né? Métricas por venda, métricas por orçamento, métricas por quantidade de jogadores, etc, né? Eu acho que a Nintendo é um dos poucos casos que a gente pode pegar todos os jogos dela, todos foram sucesso. Mas todos foram sucesso, não, independente da métrica que você for utilizar. Não discordo. É um parado surreal. Ela faz métrica de vendas, ela faz métrica de orçamento, ela consegue fazer tudo. No caso aqui, seria lucro, né? De lucro, ela consegue... Ela consegue fazer com tudo, cara. E eu acho que assim, é complicado a gente falar que é um nintendista porque, sejamos francos aqui, tá ligado? Se fosse o público nintendista, o Nintendo Wii U teria sido sucesso. Exato, e não foi. Então você não pode colocar essa responsa porque o nintendista compra jogo. Até porque se fosse isso, não tava mendigando, por exemplo, gente, entre aspas, tá? É só um comentário jocoso, deixa bem claro, mendigando ali cupom, né? Pra pagar mais barato. E tá certo, tá? Tem que pagar mais barato mesmo. Já que você quer tá no Switch, cara, paga mais barato. Continha secundário, vai lá, pega uns 50 cupom, compra na promoção, vai fundo. Acho que chegamos ao final, então, sobre o sucesso ou flop. Quem quiser me seguir no Twitter, acho que tá @aquino_aqui. Você pode me seguir lá se você preferir. Também tem o meu canal do Aquino, beleza? E pra quem conhece, tá aqui com a foto do Rox de Shebeck lá do One Piece, por enquanto, é a foto que eu tô colocando. E é isso, senhores. Quem quiser me seguir lá, tá aí. Também tem o Live Pix, também quiser, vai estar aí na descrição do vídeo. Vai estar o Live Pix do Noob, ou o Live Pix também do editor. Fique à vontade pra ajudar quem você achar que é necessário. Dá força pro editor também, o cara tá fazendo um trabalho aqui muito bom. Até porque a gente tá entregando um material de sei lá quantas horas e o cara tem que picotar e deixar com poucos minutos. Cara, 40 minutos. Aqui a gente devaga, hein? Devagar demais, cara. Por favor, cara, corte o que você achar que for necessário pra cortar, pra deixar a parada mais dinâmica, tá? Fique à vontade. E é isso, senhores. E você, Noob? Fique à vontade. Então, vamos lá, galera. Lembrando, né, Noob Channel BR, aí é só me procurar Noob Channel BR em qualquer rede social que você vai me achar. É só botar lá Noob Channel BR. Vai me encontrar no YouTube, essas coisas, TikTok, Trick-Treco, Twitch, X, aonde você quiser, é no Channel BR, você sempre vai me encontrar por esse link. Lembrando que o nosso podcast sai semana sim, semana não, mas agora ele está com o nome Noobcast Aquino, então não adianta mais procurar só pelo Noobcast, vai ter que procurar por Noobcast e Aquino. Tudo bem, se procurar por Noobcast vai achar, se procurar por Aquino provavelmente também vai achar o podcast, mas é Noobcast e Aquino. Nós estamos também no Spotify como Noobcast Aquino, cara. Que bacana. Agora também estamos no Spotify. Então, se você quiser escutar a gente pelo Spotify, link tá na descrição, mas é Noobcast e Aquino. Spotify, YouTube Music. Se quiser só escutar, a gente também tem um formato de podcast lá. E se quiser escutar a gente enquanto tá vendo os vídeos, vai sair sempre no meu canal Noob Channel e também no canal do Aquino. Então, você seguindo qualquer um de nós dois aí, você vai estar sendo avisado. E qual a ideia, gente? Vamos lá. Esse é o projeto que a gente tá verificando como é que vai ser ainda. A gente vai fazer uma série de podcasts até o final do ano. A gente vai sentar para ver como é que foi ali a aceitação do público, né? Isso aí. E, posteriormente, se a gente ver que vai ter uma adesão. Vai ter um retorno bacana, uma adesão bacana, a gente vai abrir um canal só para podcast para ficar muito mais fácil pra vocês acessarem, sacou? O que seria bem legal, porque nesse momento a gente tá postando cada um no canal do outro para tentar agarrar justamente esse público, né? Porque não necessariamente quem acompanha o Noob me acompanha.
acompanha. Vai ter o pessoal que acompanha os dois? Vai ter. Mas aí a gente consegue ali, né? Meio que aumentar forças. Fomentar aí o sucesso do podcast. Porque de repente a gente mantém o formato só de áudio, de repente, né? Sim. Depende de como é que vai ser. Mas bacana, cara, bacana. A experiência tá bacana. Eu acho que o primeiro podcast foi. Eu acho que teve uma aceitação bacana. Tá quase 700 visualizações lá no meu canal principal. 110 likes, então tá bacana. O pessoal tá consumindo ainda. Vira e mexe, vem alguém. Então acho isso interessante. E é isso, cara. Tomara que seja um sucesso. E pra ser sucesso aqui no YouTube, tem que dar o like, o comentário, compartilhar. Pode dar o hype também, se tiver o hype ativado no YouTube, no meu, dá o hype também. Enfim, faça aquilo que você achar melhor. Valeu demais também, por que não? Faz o que seu coração mandar, beleza? Live Pix, hype, tem várias coisas que você pode ajudar o canal a crescer. Escutando em qualquer um dos canais, cara, vai estar ajudando pra caramba o projeto. Você pode ter certeza disso. Esses podcasts agora vão definir o futuro do podcast. Então, conto com a ajuda de vocês. Se você tá curtindo, deixa aquele comentário, mesmo que seja só pra falar, pô, curti. Deixa o comentário lá, curti o formato, pode manter o formato. Tô aqui, vou escutar sempre. E é o que eu falo, muitas vezes o cara acha que tá só no vídeo, mas dá pra ele escutar, cara. Então, tipo, se ele deixa rodando ali enquanto ele tá fazendo outra coisa e ele vai mexendo aqui, quando ele vai ver, ele já escutou o programa inteiro. Muito obrigado a todos que estão escutando. Valeu mesmo, a gente vai ficando por aqui. Aquino, dá um tchau pros nossos amigos, então. Valeu, galera, muito obrigado pelo apoio. Continue fortalecendo aí. E é isso aí. Tchau, tchau. Tamo junto. Falou.